Pessoal, quando a gente casa, não é bom tomarmos decisões ou atitudes sem consultarmos o nosso esposo ou nosso marido, o cônjuge. Não é legal a gente agir com nossa própria cabeça sem conversarmos, sem termos uma reunião, um petit comitê com o nosso cônjuge. Calma, isso aqui não é um vídeo nem um canal de terapia de casal. Isso que eu estou passando para vocês está diretamente ligado àquele assunto que trataremos hoje nesse vídeo que acaba de entrar no ar do canal Saber Não Ocupa Espaço. Gente, olha só, nós estamos falando sobre os sujeitos do processo. Já estamos no livro 3, sujeito do processo, e estamos falando sobre a capacidade processual para poder estar em juízo. O que ocorre? No vídeo anterior, nós falamos sobre os incapazes, os relativos e os absolutamente incapazes. E agora, hoje, nós vamos falar em relação à capacidade processual do cônjuge ser parte numa ação. Só que iremos iremos especificar o tipo de ação. Não são em todas, tá? Nós vamos apresentar para vocês o que o Código dispõe dentro, que o nosso processo civil, dentro das determinações do nosso Código do Processo Civil, ele dispõe para que o cônjuge adquira a capacidade processual para estar em juízo. Porém, nos casos que versem sobre direito real imobiliário. Gente, se vocês pegarem o artigo 73 do CPC, ele fala lá o quê? O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo se o regime de separação de ambos for da separação absoluta de bens, o regime de casamento de ambos for da separação absoluta de bens. Pois bem, primeiro ponto nisso daí, saber o que é direito real imobiliário. Eu já mencionei para vocês num dos vídeos que nós já fizemos sobre direitos reais, tá? Que está no nosso Código Civil, que vocês vão ver o artigo que eu vou botar aqui embaixo, tá? E que vocês vão lá e deem uma olhada, que tem um monte: direito de propriedade, direito de uso, superfície, servidões, hipoteca, penhor, anticrese é bacana. Tá? Vai lá depois saber o que é isso. Então, nas ações que versam sobre esses direitos e os demais que estão lá constantes lá no Código Civil, tá? O cônjuge é necessário para propor esta ação o consentimento do outro. Quando ele for propor a ação, eu já ia dar um spoiler aqui, mas quando ele for propor a ação, ele tem que ter o consentimento do outro. Esse artigo, essa disposição processual, ela veio se adequar ao que o nosso Código Civil já dispunha também em relação à exceção, tá? Que você vê aqui se não me engano, é inciso 1º do artigo 1647 do Código Civil. Exceção prevista em relação ao regime de casamento dos cônjuges, de ambos, tá? Então, vocês vão achar, tá? Que eu também vou colocar aqui embaixo, vocês lerem, em vários casos do momento do nosso Código de Processo Civil, a participação do cônjuge é necessária, tá? Mas hoje nós estamos falando sobre, especificamente, para a propositura das ações que versam sobre o direito real imobiliário. O que acontece, gente? Existe aí uma polêmicazinha, tá? Que eu não sei nem porquê, desculpa, não quero ser arrogante, não quero ser prepotente, mas eu não sei por que essa polêmica ela existe, tá? Que inclusive, acreditem, tá? Já foi questão de prova de concurso. A priscas eras, mas já foi. Em relação a essa disposição, trazer na sua essência a necessidade do desconsórcio ativo necessário de ambos os cônjuges
para poder figurar, propor as ações que versam sobre direito real imobiliário. Normalmente eu fico na corrente minoritária, só que essa daí não tem como ficar na corrente minoritária. Eu tenho que me agarrar à corrente majoritária, porque, me desculpe, gente, vamos lá, não tem cabimento essa visão da necessidade do desconsórcio ativo necessário, a incidência desse instituto nessa disposição processual, ou seja, no artigo 73. Primeiro, porque o próprio verbo que o legislador trouxe para esse tipo, ele já elimina qualquer possibilidade da necessidade do desconsórcio ativo. Por quê? Porque ele fala que o cônjuge necessitará do consentimento. O outro cônjuge tem que consentir que ele proponha a ação que versa sobre o direito real imobiliário. Ele não está obrigando, ele não está falando o cônjuge necessitará da participação do outro. Não, ele necessitará do consentimento. Isso já te afasta de completo dessa visão do desconsórcio ativo necessário. Segundo, que esse consentimento, gente, ele pode ser dado de qualquer forma, até através de um documento particular, que é o mais comum. Você faz o documento particular consentindo que o seu cônjuge proponha uma ação que verse sobre o direito real imobiliário. E terceiro, caso você queira chegar até o extremo, que aí eu até me afasto um pouco, tá? Porque alguns dessa corrente majoritária, eles evocam o artigo, a Constituição Federal, onde o seu artigo 5º, vou escrever aqui embaixo, se não me engano, é inciso 2º, aqueles incisos que quer dizer aquele alfabeto inteiro do artigo 5º, ele fala implicitamente que não pode ser obrigado, quem quer que seja, a mover uma ação, tá? Essa daí é uma opção da pessoa ingressar com qualquer tipo de ação, diferentemente de você ser passivo, que nós vamos passar daqui a pouco, tá? Eu já acho que isso daí também é uma forçação de barra, porque existe a figura do desconsórcio ativo necessário. Então, nesse caso, ele já vai se afastar dessa disposição constitucional. Mas, em relação ao que eu acabei de apresentar para vocês, não tem qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de correção dessa visão desse artigo ser uma obrigatoriedade do desconsórcio ativo necessário. Até porque, para finalizar esse termo, tá? Esse assunto, esse tema, esse consentimento ele pode ser suprido pelo juiz. Então, no momento que o juiz supre, acaba, o outro cônjuge ele pode estar presente, tá? Eu vou até mencionar daqui a pouco isso, tá? Sobre esse suprimento dessa necessidade, desse consentimento pelo juiz. E ele, então, ele demonstra, ele põe por terra qualquer tipo de possibilidade da incidência desse instituto, do desconsórcio necessário ativo. Só que isso já foi um motivo de prova, por incrível que pareça, tá? Por outro lado, tá? Se você pegar o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo, desse próprio artigo 73, aí sim você vê que surge a incidência do desconsórcio necessário, só que nesse caso, passivo. Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 73, ele determina o quê? Que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações. Aí ele coloca lá 4 hipóteses que devam ocorrer isso. Que o inciso 1 desse artigo 1º é o mesmo ditame do caput. Ou seja, ele fala que nas ações que versam sobre direito imobiliário, só que como réus, tá? Óbvio, citados só pode ser réus. O 2
resultantes de atos praticados por ambos os cônjuges ou que digam respeito a um deles, tá? Aliás, no inciso 1 que eu falei para vocês também, que é a mesma coisa do caput, não se esquecendo também da exceção dos casos do regime de casamento quando for da separação absoluta. Aí é uma outra bens, uma outra história, tá? Não há necessidade. Agora, um exemplo desses dois, duas pessoas são casadas. Um marido, que é sempre o marido que faz besteira, a mulher não faz, a mulher sempre centrada, o marido fez besteira, contraiu dívidas e ele pegou, para não perder um imóvel, tá? Esquece, gente, de negócio de bem de família, que vocês nem deram isso ainda, tá? Vamos botar para imóvel, esquece o bem de família. Tá bom, o cara tem mais de um imóvel, vai ficar mais fácil. Para não perder aquele outro imóvel, tá? Antes que a gente venha falar, mas bem de família não perde. O foco é esse. Para não perder outro imóvel, o que é que ele faz? Ele doa esse outro imóvel para alguém, para resguardar de uma possível ação dessa dívida que ele contraiu. Obviamente, gente, se ele é casado, essa doação, para poder ser concretizada, ela tem que também ser assinada pela mulher, tá? Pelo cônjuge. Tá? Eu estou botando um marido que tenha feito a besteira, mas é o cônjuge, tá? Aqui o marido sempre é o culpado. E aí, ambos vão ter que ser licitados para poder figurar no polo passivo dessa ação, tá? Aquela dívida contraída em prol da família, ou nos casos de extinção, reconhecimento, desconstituição de um ônus sobre imóveis, um financiamento, tá? Imobiliário, um exemplo clássico, tá? Esses casos que eu apresentei, que são os 4 incisos do parágrafo 1º, eles sim configuram como litisconsórcio passivo necessário. Agora, é interessante a disposição que está no parágrafo 2º desse artigo, tá? Que são dos casos das ações possessórias. Ação possessória é diferente de ações que versam sobre direitos reais. Direito real é uma coisa, posse é outra, tá, gente? Isso aí direito civil vocês vão acompanhar. E são 2 matérias lindas. Posse, então, sou fissurado em posse. Então, ele dispõe que somente será indispensável a participação de ambos os cônjuges como autor ou como réu, tá? Aí tanto faz se ser autor ou réu, aí é o litisconsórcio ativo ou passivo necessário, nesse caso, nos casos de compósito de atos praticados por ambos os cônjuges. Vamos lá. Um ponto crucial nesse parágrafo. Composse. Vocês sabem o que é composse? Vocês já deram essa matéria na faculdade? Tá? Composse, ela fala, obviamente, como o próprio parágrafo está mencionando nas ações possessórias, composse é uma espécie de posse. Só que a composse, ela é bem simples. O próprio nome, prefixo dela já te remete à ideia. Com posse. É a posse de um bem exercida por 2 ou mais pessoas. Eu, particularmente, inventei que com posse seria o condomínio da posse. Você tem um imóvel, você e sua esposa, ou você e seu marido, tá? Vocês têm a posse dele, então vocês têm a composse, vocês têm o condomínio daquela posse, vocês têm a composse daquele imóvel. Então, nesse caso, vocês irão figurar obrigatoriamente nas ações possessórias que sobre esse imóvel, tá? Um exemplo é um uso capião, tá? Vocês obrigatoriamente, ou então uma reintegração na posse, alguém vai querer entrar com uma saída. Aliás, gente, eu escutei essa semana no rádio eu não vou falar qual programa, isso não vou falar não, tá? Mas num programa de rádio, de madrugada, eu escutei o negócio de minha renite, eu acordo pra caramba de madrugada, eu tomo com a rádio ligada, aí eu escutei um cidadão falando que no uso capião, para você, que é o dono
na ação possessória, você que é o dono do imóvel que está invadido, você tem que entrar com uma ação de emissão na posse para poder reaver aquele imóvel. Gente, se alguém escutou isso, tá? Quem fala isso foi o advogado, hein? Esquece, deleta, tá? Elimina da mente. Há muitos anos não existe essa ação de emissão na posse. Acabou, morreu, não existe. No caso de alguém invadir o imóvel de vocês, tá? O remédio jurídico necessário é reintegração na posse, não de posse. Como vocês devem ter escutado 1 milhão de vezes falar, como já devem ter escutado o uso campeão, tá? É uso capião e reintegração na posse. Não existe ação de emissão na posse. Emissão na posse é um ato, tá? Que lá na frente a gente conversa sobre isso. Quando a gente for falar lá sobre as ações possessórias no CPC, eu vou falar para vocês, tá? Então, o que é que acontece? O que é que eu estava falando, cara? Me interrompi, nem me lembro. Ah, tá. Nesses casos da composse ou de atos praticados por ambos os cônjuges, nas ações possessórias, aí sim é necessário essa presença também, seja ela no polo ativo ou no polo passivo. O interessante só foi, eu quis enfeitar o pavão por causa da composse, que a composse é maneiro. E importante também que o legislador, de forma óbvia, ele não poderia deixar de ter feito isso, ele equiparou a condição de cônjuge, ou seja, do casamento, aos casos da união estável, desde que comprovado. Da união estável também para a capacidade processual nos termos que esse artigo dispõe. Agora, se por acaso não houver a possibilidade desse consentimento ser dado pelo cônjuge, ou o cônjuge, tá, de forma injustificada, negar-se a consentir ao outro que venha propor ações de direitos reais imobiliários, esse consentimento ele pode ser suprido pelo juiz. Porém, caso não ocorra ambos os atos, ou seja, o consentimento do cônjuge ou o suprimento do juiz, invalida o processo, porque você não terá capacidade processual para tanto. Entenderam? Deixa eu só voltar a frisar. O caput do artigo 73 não vai te remeter jamais à obrigatoriedade do litisconsórcio ativo necessário. Ele, na realidade, ele se assemelha um pouco para aqueles casos que eu mencionei para vocês no vídeo passado sobre a necessidade da assistência do relativamente capaz. Ou seja, ele vai viabilizar, tá, esse consentimento que o outro cônjuge possa propor alguma ação que versa sobre o direito real imobiliário. Não confundir jamais isso com o litisconsórcio ativo necessário. Não existe. Perfeito? Então hoje nós apresentamos para vocês os casos da capacidade processual dos cônjuges nas ações reais imobiliárias e até na possessória, tá? Mas aquilo que dispõe do código para que ele possa figurar, tá? Ter a sua capacidade processual, tanto ativa como passiva. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos prosseguir com esses nossos vídeos abordando esse livro 3 do sujeito do processo. Na próxima semana traremos mais outras hipóteses de capacidade processual. Se inscreva, curta, compartilhe, toque o sino. Isso aqui já está virando um mantra, né? Para poder, todo vídeo eu falo isso. Falou? Então, pessoal, por hoje é isso, hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo desse canal Saber Não Ocupa Espaço. Falou? Um abraço, tchau!